Hashtag question não serve para reafirmar uma coisa que já foi dita, mais ou menos. Exatamente isso. As tag questions são perguntas que a gente faz no finalzinho da frase, que é para confirmar aquilo que foi dito antes, né? Então, isso são as tag questions. A gente usa bastante isso em português também. E agora a gente vai começar a falar então sobre tag questions. A aula de hoje, então, quarta-feira, que dia é hoje? Dia 12 de agosto, já, a gente já está quase no meio do mês de agosto. Uh, nós, tá, são os últimos alunos aí a entrar na sala. Aqui, para não atrapalhar mais. Beleza. Pessoas. Então, nós estamos aí com os segundos anos, fazendo nossa aula sobre tag questions. Tem alguma dúvida, abre o teu microfone e pergunta, tá? Não fica esperando aí. Pergunta o quanto antes, que daí a gente consegue já ir eliminando essas dúvidas antecipadamente também. O que são então as nossas tag questions, que é a nossa aula de hoje? Sempre que a gente vai fazer uma pergunta dentro de uma conversação informal, aliás, sempre que a gente faz uma frase dentro de uma conversação informal e a gente quer confirmar aquilo que a gente disse antes, a gente usa essa tag question. E é muito comum a gente usá-la em português também. Então, eu posso dizer, por exemplo, o seguinte: você vai ao teatro? Não vai? Percebam que aqui eu faço uma afirmação para depois fazer a pergunta. Né? Então, eu estou afirmando, você vai ao teatro. Não vai? Esse não vai no finalzinho da frase ali, isso é a nossa tag question em inglês. Certo? Que é uma pergunta pequenininha ali no final da frase para confirmar aquilo que a gente disse. Então, percebam que eu estou fazendo algo, estou afirmando algo para depois negar na minha pergunta. Então, isso é muito comum. Olha o contrário agora. Nós não estudaremos hoje. Estudaremos? Percebam agora que eu fiz o contrário. Estou fazendo uma negação. Nós não estudaremos hoje. Estudaremos? Então, esse aqui é o primeiro ponto da tag question, e a gente vai enxergar aqui. Sempre que a gente tem uma frase afirmativa, a minha tag question ela vai ser negativa. E o contrário também acontece. Sempre que a minha frase é negativa, a minha tag question ela vai ser afirmativa, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós, só para vocês enxergarem. She is a teacher. Eu estou fazendo uma afirmação. Ela é uma professora. Não é? Como eu faria essa tag question? They came to the party. Eles vieram à festa. Não vieram? Como é que eu vou fazer essa tag question em inglês? We are working today. Nós estamos trabalhando hoje. Não estamos? Como eu vou fazer essa tag question em inglês? A gente quase não pensa nisso em português, porém em inglês a gente pensa, tem umas regrinhas estabelecidas e a gente precisa internalizar isso para facilitar a nossa vida aí. Isso aqui cai inclusive em vestibular, na URGS é comum cair questões sobre tag questions, então vai ser importante para a gente se ligar aqui como é que funcionam essas tag questions. Eu não vou botar as respostas dessas perguntas aqui neste momento. Muito bem. Como eu disse antes, frase afirmativa, minha tag question vai ser o quê? Negativa. Sempre o contrário, tá? Se a minha frase é afirmativa, minha tag question vai ser negativa. Muito bem. Então eu digo she is beautiful. Estou afirmando. She is beautiful. Como é que eu faço a negação dessa frase? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso. Como é que eu faço a negação dessa frase? She is beautiful. Como é que eu faria essa mesma frase de forma negativa? Alguém me ajuda? Olha que simples que é. Abre o microfone e fala aí. She isn't. Isn't. Muito bem, eu vou usar o is de forma negativa. Então, quando a gente tem o verbo to be na frase, fazer a tag question
é muito fácil. Basta botar o is de forma negativa. She is beautiful, isn't quem. Aí a gente vai pensar no depois ali mais tarde, tá? Primeira palavra aqui é o que a gente está pensando agora, da tag question. Se eu tenho a minha frase afirmativa, tag question negativa. They are happy. Se eu estou afirmando com o verbo to be, eu só posso negar com o verbo to be, certo? Então eu vou dizer they are happy, aren't they? Percebam então que tem uma lógica aqui. Frase afirmativa, tag question negativa. Só que essa negação nem sempre ela é tão simples quanto o que a gente está vendo aqui. E a gente precisa se ligar disso, tá? Aqui eu estou fazendo frases simples com o verbo to be. A gente sabe que para fazer a negação com o verbo to be é só botar o not junto dele. Beleza? Mas depois a gente vai complicar um pouquinho isso para não ficar tão simples assim, né? Quando a frase é negativa, a tag question tem que ser afirmativa. E daí sim, ó, quando eu tenho uma frase negativa, não dá para errar essa afirmação da tag question, tá? Não dá para errar, ok? Então, she isn't beautiful. Pô, se eu tô negando com o is, é óbvio que eu vou afirmar com o próprio is. Is she? They aren't happy. Eles não são felizes. They aren't happy. Are they? Neguei com o verbo to be, obviamente é o próprio verbo to be que eu vou usar para fazer a afirmação. Então, quando a minha frase é negativa, facilita a minha vida, porque o que eu estou usando para negar aqui é o que eu vou usar para afirmar ali na tag question, certo? Quando a minha frase é afirmativa, aí complica um pouquinho a minha tag question, porque a negação ela nem sempre é tão clara assim. Certo? A gente vai entender isso um pouquinho daqui a pouco mais. Muito bem. A terceira premissa aqui das nossas tag questions é a respeito da segunda palavra. A gente estava vendo a primeira palavra. A primeira palavra é afirmação ou negação de acordo com o que a gente tem na tag question. Frase afirmativa, minha primeira palavra vai ser negativa. Se a minha frase é negativa, a primeira palavra vai ser afirmativa. Pois bem, a segunda palavra da tag question, vocês já viram que normalmente ela vai ser o quê? Ela vai ser um pronome que se refere ao sujeito. O que é o pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? I, you, he or she, we, you e they. Certo? Esses são os pronomes que nós vamos usar. Normalmente vai ser um pronome desses. Então, se eu estou dizendo Helen is coming, primeira coisa que eu penso, essa frase é afirmativa ou negativa? Se ela é afirmativa, eu tenho que negar na tag question. Então eu sei que o is vai se transformar em isn't. Helen is coming. Isn't quem? Essa é a minha pergunta. Isn't who? É a Ellen. Só que eu não posso usar o nome Ellen. Então eu tenho que usar um pronome que se refere a Ellen. Então, Helen is coming. Isn't? Me ajuda aí? She. Isn't she? É isso aí. Tá? Normalmente a gente vai ter um pronome. Paul isn't coming. Como fica essa minha tag question agora? Is he? Is he? Estou fazendo a negação lá, venho afirmando para cá e trago o pronome relativo ao sujeito. Muito bem. Nem sempre vai ser simples assim. Tá? Na imensa maioria dos casos, 99% dos casos vai ser. Tá? Só botar o pronome lá no final. Mas a gente tem o there to be, que sempre que a gente quer dizer que tem alguma coisa, né? Eu posso dizer assim, por exemplo, que tem uma caneta na minha mesa, né? Como é que eu vou dizer que tem uma caneta na minha mesa? Eu já expliquei para vocês que o verbo ter em português e em inglês tem uma diferencinha aí, né? Porque a gente tem o verbo ter em português, ele tem dois significados em inglês. Dois significados, né? Então, eu tenho ter no sentido de possuir, tipo, eu tenho uma caneta, ou tenho uma caneta na minha mão. E quando eu digo que tenho uma caneta na minha mão, eu não estou dizendo que possui uma caneta na minha mão, e sim que existe uma caneta na minha mão, certo? Então, ó, te liga, o verbo ter pode ser possuir ou existir. A gente tem que pensar nisso. Quando é possuir,
a gente vai usar o have em inglês. Ok? I have a pen. Eu tenho uma caneta. Agora, quando eu digo que tenho uma caneta na minha mão, eu vou dizer isso de que forma? There is. Isso aí. There is a pen in my hand. There is a pen in my hand. Ok? Tem uma caneta na minha mão. Então, o there to be é isso. É o ter no sentido de existir. Estou dizendo que existe uma caneta na minha mão. Eu posso usar ele no presente, posso usar ele no passado. Então, quando eu digo ali naquela frase, there were many people, eu estou dizendo que tinha muita gente. Certo? Tinha muita gente. Não tinha? Como é que eu vou dizer se não tinha? Como é que eu faço a negação aqui? Eu tenho o verbo to be no passado, were, né, na forma afirmativa. Para eu fazer a negação, eu vou negar com ele também. Weren't. Mas weren't quem? Aí vai o there lá para o final. Então eu vou dizer weren't there. Ok? Weren't there. Tinha muita gente. É isso que eu estou dizendo. Tinha muita gente. Não tinha. Weren't there. Agora, se eu quero fazer a forma negativa, mesma coisa. There wasn't anybody home. Não tinha ninguém em casa. Lembra que esse ter é no sentido de existir. Não tinha ninguém em casa. There wasn't anybody home. Estou negando aqui, eu vou afirmar lá. Was quem? Was there. Ok? Tem outras exceções à regra, em alguns casos especiais, que a gente vai ver depois, e que eu nem vou cobrar tanto de vocês assim. Vou cobrar somente um daqueles, porque já caiu algumas vezes no vestibular, então eu vou incomodar vocês com ele. Ok? E a quarta premissa, então, das tag questions é que a gente vai precisar usar o auxiliar sempre que o verbo principal da frase pedir que isso aconteça. Como assim? Lembra que eu disse para vocês que negar com o verbo to be é muito fácil, porque é só botar o not com o verbo to be? Mas agora eu tenho uma frase que diz o seguinte, ó. She likes to swim. She likes to swim. Ela gosta de nadar. Como é que eu vou fazer a negação agora? Eu não posso dizer isn't she. Eu não posso dizer aren't she. Eu vou ter que negar como. Muito bem, então eu tenho que pensar como eu faria esta mesma frase de forma negativa. Como é que eu digo que ela não gosta de nadar? Como eu digo que ela não gosta de nadar? She doesn't like to swim. Ah, então eu tenho que usar o auxiliar aqui também? Sim, eu preciso usar o auxiliar. E é ele que vai para a tag question fazendo a negação. She likes to swim. Doesn't she? She likes to swim. Doesn't she? O swim ali está com 2 M's, tá? É um erro de digitação. Ok? Depois, they came home late last night. Olha só, they came home late last night. Noite passada eles vieram para casa tarde. Estou usando uma frase agora no passado. O verbo come com o, né, no presente. O verbo came com a, simple past. Qual é o meu auxiliar do passado? Como é que eu faço essa negação? Vou usar o did para fazer a negação. Então, they came home late last night. Didn't quem mesmo? Didn't they? Isso aí. Didn't they? Então, percebam que isso aqui é simples, é fácil, mas tem alguns detalhezinhos que podem nos pegar aqui e a gente precisa prestar atenção nesses detalhezinhos. Ok? Então, antes de responder as questões da tag question, eu preciso analisar algumas coisas, né? Por exemplo, quem é o sujeito da minha frase? Estou olhando a frase ali, Joe and Paul have a soccer ball. John and Paul são o sujeito da minha frase, certo? Então, eu preciso prestar atenção nisso. Depois, qual é o pronome que vai ser relativo a esse sujeito? John and Paul são quem? Somos nós? É ele? São elas? São eles? Quem é esse sujeito? Né? Qual é o pronome que eu posso substituí-lo? Então, John They. aqui é they. Então, eu sei que a minha última palavra da tag question vai ser they. Depois,
A frase é afirmativa ou é negativa? John and Paul have a soccer ball. Tá, eu sei que a frase é afirmativa, eu não tenho nenhuma negação aqui, certo? Qual é o tempo verbal dessa frase? Eu vou precisar entender isso para quê? Para poder fazer a negação corretamente. Porque se eu não tenho o verbo to be na frase, eu vou precisar prestar atenção. Qual é o auxiliar que vai ser usado aqui para fazer essa negação? Quando eu digo John and Paul have a soccer ball, estou dizendo que o John and Paul tem uma bola de futebol. E agora? Como fica a negação aqui? Preciso de vocês. Haven't. Alguém arriscou haven't aí. E daí? Tá certo ou tá errado? Vocês estão acordados aí? Professor, estou acordado, só não queria falar Heaven. Ah, tu não queria falar haven't? Por que tu não queria falar haven't? Eu não tinha certeza. Muito bem, não deveria ter certeza mesmo, porque não vai ser o haven't aqui. Tá? Por que não vai ser o haven't? A gente tem que se ligar que essa é uma frase no presente simples, e daí eu olho para a frase e penso assim, como é que eu faria essa mesma frase dizendo que eles não têm uma bola de futebol? John and Paul, eu diria haven't a soccer ball? Como é que eu faço essa negação então, Bica? Don't they? John and Paul don't have a soccer ball. Eu tenho que usar o auxiliar do presente aqui, né? Que é o do, nesse caso, na forma negativa. A minha tag question vai ficar como então, Bica? Don't they? Don't they. Exatamente. Ok? Então, a gente precisa se ligar aqui. É simples, mas exige uma certa atenção aqui. Professor, Fala, Luiz. Desculpa, fala, Lucas. qual é a diferença de don't have para haven't? Então, a gente já estudou os present perfect? Já, né? A gente já viu isso. O que é o present perfect? Present perfect é quando eu tenho o verbo have junto de um outro verbo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Vamos criar um novo slide aqui. Só para eu... Ops. Só para eu poder explicar melhor isso aqui para vocês. Vocês estão olhando aí, estão vendo a minha tela direitinho, né? Então, Sim. se liguem aqui do seguinte, ó. Eu posso dizer a frase I have a pencil, ok? Então, eu estou dizendo eu tenho uma caneta, ok? Sempre que o verbo have estiver no sentido de ter, de possuir, para eu fazer a negação dele, ele é um verbo normal, como qualquer outro. Se é uma frase no presente, para eu fazer essa negação, eu vou ter que dizer I don't have a pencil. Ok? Agora, quando é que eu uso o verbo have de forma negativa? Essa é a dúvida. Eu só vou usar o verbo have de forma negativa quando ele for agente do tempo verbal. Ou seja, quando a gente tiver um tempo desses present perfect. Eu tenho estado, vocês têm estudado em casa, nós temos comido pizza todos os dias, enfim. Nesses casos, o verbo have, ele é agente do tempo verbal. Para eu fazer uma negação, aí eu vou dizer we haven't gone to school. Nós não temos ido à escola. We haven't gone to school. Percebam que o have está diretamente ligado ao verbo aqui, ó. O verbo go, né? Então, nesse caso aqui, eu faço a negação, porque o have, ele está agindo no tempo, ele está formando um novo tempo verbal, que é o present perfect. Tá, Lucas? Então, é nesse caso aqui que a gente vai usar o have de forma negativa. Se não... Certo, valeu.
Se o verbo have for um verbo comum, como ele é, né, possuir, aí eu não uso mais o have e sim o do na forma negativa, certo? Onde é que nós estávamos aqui? Eu estava nesse slide aqui que eu acabei de mudar de posição aqui. Muito bem. Esses aqui são casos especiais, tá? Sempre que a gente tem o let us, alguma coisa, eu vou usar o shall we. Sempre que eu uso o imperativo, let me go there with you, me deixe ir lá com você, will you, é como se eu dissesse, não vai deixar, ok? That is important, isn't it? O that sempre vai virar it. Esses aqui são casos que as pessoas sabem, de forma geral, que se usa assim, tá? Mas eu não vou cobrar de vocês esses casos. O que eu vou cobrar de vocês? Eu vou cobrar de vocês esse aqui. É o único que eu vou cobrar de vocês. Por quê? Esse aqui já caiu em provas de vestibular aí da URGS algumas vezes, tá? Então, quando eu digo I am de forma afirmativa, a negação para ele, lá para tag question, vai ser aren't I, tá? Não vai ser am not I, vai ser aren't I, certo? A gente precisa se ligar disso, ok? Esse é o único que eu vou cobrar de vocês desses casos especiais aí, certo? A letra E, everybody is happy, everybody, gente, é considerado como sendo ele em inglês, tá? Então, por isso que a gente usa o he para substituir o everybody. Mas enfim, vamos fazer aqui alguns exercícios. Fale. Pode Eu falar. tenho só uma dúvida. Ali na frase D, se fosse a frase negativa e o tag question fosse positivo, ainda ia ser a segunda pessoa do verbo to be ou já seria normal? Na frase D, o I'm a good... Isso, o exemplo. Tá, não, é só... Boa pergunta, inclusive. É só quando a gente tem a primeira frase afirmativa, tá? I'm a good employee. Aren't I? Ok. Se fosse negativo, I'm not a good employee, aí volta ao normal. Am I? Ok. Tá? É só Valeu. só quando eu tenho a frase afirmativa I am. Aí vai ser sempre aren't I. Certo? Boa pergunta aí. Muito bem. Uma questãozinha de vestibular aí para nós. He studied since yesterday. Olha aqui, Dutra. Dá uma olhada nessa questão aí. Porque essa aqui tem tudo a ver com aquela pergunta que tu me fez. A respeito do have, tá? He studied since yesterday. O que eu estou dizendo nessa frase? Como é que eu faço a negação para essa frase? Hasn't he? Hasn't he? Isso aí, muito bem. Hasn't he? Mas por que hasn't he, sir? E não isn't he, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça? Gente, porque esse his aqui, essa contraction aqui, ela pode ser tanto he is quanto he has. Sir, mas como é que eu vou saber quando é um e quando Olhou o verbo. Eu tenho que olhar o verbo que vem logo depois dele. Se eu tenho um verbo no particípio aqui, estudado, andado, corrido, opa, é porque o meu Szinho ali não é isso, e sim has. Então eu estou dizendo nessa frase que ele tem estudado desde ontem. Certo? Ele tem estudado desde ontem. A gente precisa se ligar nisso daí. Me ajuda aqui nessas daqui, ó. Mary loves to swim. Mary ama nadar. Qual é a minha tag question aqui? Doesn't she? Isso aí. Mary loves. Como eu faço essa mesma frase de forma negativa? Mary doesn't love to swim. Né? Então, se a Mary doesn't love to swim, é o does que vai vir para tag questions. E o pronome relativo ao sujeito é she. Doesn't she?
John and Mary will travel tonight. Como eu faço essa mesma frase na forma negativa? John and Mary Will not. will not or won't, né? Se é won't, eu sei que é o want que vai para lá. E qual é o sujeito, o pronome relativo ao sujeito? They. They. Então eu tenho won't they. Soar simples assim? Simples assim. David and I ate pizza yesterday. O David e eu somos nós. Ah, então eu já sei que é o we que vai lá no final. Nós comemos pizza ontem. Ah, como é que eu digo que nós não comemos pizza ontem? Didn't we? No passado, didn't, né? Então, didn't we? Janice and Alice always play soccer on Tuesdays. Janice and Alice always play soccer on Tuesdays. Então, as duas sempre jogam futebol às terças. Muito bem. Como é que eu digo essa mesma frase de forma negativa? Janice and Alice não jogam futebol. Como é que eu digo isso? Don't. Don't. É no presente, né? Ou é do ou é does. Nesse caso, don't. Don't quem? Don't. Don't they? Don't they. Barbada, né? Tranquilo? Vamos para mais umas questões de vestibular aí. I think she'd rather stay with us. Ah, vamos complicar um pouquinho esse negócio. Tá muito fácil. O que é aquele should ali pra gente fazer essa... She had. She'd rather stay with us. Pode ser had e pode ser would, tá? O Dzinho ali depois da apóstrofe pode ser had e pode ser would. Fala, Bica. Não, eu falei sim. Eu tô concordando contigo, tô dizendo que tu tá certo. Ah, pode ser would mesmo, que droga. She would rather stay with us. Ela preferiria ficar conosco. É isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, essa aqui é wouldn't she. Ok? Wouldn't she. Depois, mais uma aqui para nós. He took all the pictures with a new camera. He took all the pictures with a new camera. Ela tirou todas as fotos. Aí fica fácil, senhor. Ela, professor. Desculpa, ele. É. Ele tirou todas as fotos com uma câmera nova. Didn't. Né? Se eu tenho uma frase no passado, meu auxiliar tem que ser do passado. Vai ser o did. Então é didn't quem? O pronome já está até ali, né? E o professor não viu. Didn't. Ah, o Surya marca cenas. Não confiro as minhas respostas. She has 2 sons. E agora? Olha o verbo have aí, ó. Ela Doesn't she, não é? tem 2 filhos. O verbo have está agindo no tempo ou ele é simplesmente o verbo ter no sentido de possuir? Ela tem 2 filhos. Isso é possuir. Como é que eu uso essa mesma frase na forma negativa? Como é que eu digo ela não tem 2 filhos? She doesn't have. Aí lembra que o have volta para a forma original. She doesn't have 2 sons. Então, o meu auxiliar aqui para fazer a negação vai ser o does. Doesn't. Certo? Mais uma? I am talking a lot. I am talking a lot. Aren't. Agora ficou barbado, eu nunca mais vou errar isso. É aren't I. Vai sim, quando eu te passar os exercícios. Aren't I. Ok? E pior é que eu reafirmo bastante isso aqui, que é pra gente não errar essa questão, tá, gente? Aren't I. Esse aqui é o Have a Nice Day que eu botei pra vocês. Gente, é isso. Dúvidas a respeito dessa matéria? Temos quantos minutos? 3 minutos e meio. A princípio, tranquilo, senhor.
A princípio, sem problemas? Na teoria, sim. Então tá. Gente, então é o seguinte, amanhã eu vou dar uma atividade para vocês em cima dessa matéria aí, das tag questions. Daí vocês vão fazer, vão treinar em casa aí e tudo mais, parará. E na semana que vem, na nossa Zoom class, a gente volta a conversar então sobre as tag questions, corrigindo a atividade e tirando as dúvidas que vocês porventura possam ter aí. Certinho? Certinho. Muito bem. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito das atividades atrasadas aí, tá? Eu postei lá no dia 27 de julho uma aula especial para vocês postarem as atividades atrasadas. Aí teve gente que olhou aquela aula especial, foi lá na aula que era a origem da atividade e postou lá na aula que era a origem da atividade, postou atrasado, tá? Se tu postou depois que eu olhei lá, não adianta mais. O objetivo era que tu postasse a atividade atrasada nessa aula do dia 27 de julho, certo? Era até o dia 3 de agosto. A gente está abrindo um espaço até o dia 17 de agosto para você postar ali a sua atividade, então. Voltem, por favor, nessa aula do dia 27, porque eu tenho uma planilha aqui de notas, tá? Onde eu tenho todas as minhas anotações, aquela planilha que vocês já conhecem bem. Essa planilha eu usei para fazer as anotações dos temas de vocês, tá? Então, ali na aula do dia 27 de julho, tu vai entrar e vai olhar o que o senhor escreveu para ti. Tá faltando a última atividade, tá faltando a primeira atividade, tá faltando a segunda atividade. São as anotações que eu tenho aqui. Senhor, mas eu postei lá naquela aula. Gente, se você postou naquela aula e eu não vi, porque postou depois que eu vi, você precisa postar de novo nessa aula do dia 27 de julho. Então, vá até a aula do dia 27, veja o que o professor escreveu para você. Se não tem nada escrito, beleza. Se tem um ok, beleza. Se tem um recuperado, é porque você recuperou através daquela atividade que você postou ali, certo? Mas vai ser importante que você faça isso. Vá até aquela aula ali do dia 27 de julho para ver o que está acontecendo. Beleza? Beleza? Um beijão aí para vocês. Tenham um bom dia na companhia do Papai do Céu. E amanhã a gente se vê através da atividade que eu vou deixar para vocês. Ok? Falou, senhor. Falou, senhor. Abraço. Até mais, gente. Tchau, senhor. Tchau, tchau.